Muito bem. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1. Hoje estamos falando a respeito do 10º milagre de Jesus. É interessante, irmãos. São mais ou menos uns 35 milagres que vamos falar. Hoje nós estamos no milagre número 10. Tem igrejas por aí afora que o nome Jesus ele foi abolido. Não se fala mais a respeito de Jesus, né? Hoje eu entrei na página de um pastor amigo meu, que por sinal me ajudou muito no passado, e fiquei assustado porque ele não fala mais sobre Jesus, ele só fala sobre relacionamento, sabe? Nós não falamos, igreja tem que falar de Jesus, irmãos. Igreja tem que ser cristocêntrica. Só que no nosso tempo tem pessoas que não querem mais ouvir falar sobre Jesus, não querem mais ouvir falar sobre o Espírito Santo, não querem mais ouvir falar sobre a palavra de Deus, né? Mas aqui na igreja nós vamos continuar falando sobre Jesus, sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, né? Lucas capítulo 7, verso 1 a seguir diz: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgueis digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Diga glória a Deus. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E eu digo ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo eu digo: faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus ficou maravilhado dele, daquela fé. Voltando-se, disse para a multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que antes estava enfermo. Diga glória a Deus. Vamos ler só mais 2 versículos em Mateus capítulo 8, verso 11 e 12, que é a continuação desse milagre, né? É a continuação desse milagre. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, que diz assim: E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga glória a Deus. Bispo, o último texto que o Senhor leu diz que os filhos do reino serão lançados para fora, serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
e o Senhor manda eu dar glória a Deus? Sim, porque eu acredito que vocês não fazem parte desse grupo que vai ser lançado nas trevas, amém? Então você tem que dar glória a Deus. Queridos, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, orem por mim, intercedam por mim. Vamos ver o que nós aprendemos com esse milagre, né? O milagre que tem por título a cura do criado do centurião. Esse milagre, ele é narrado em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10, e é narrado também em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13. É o mesmo milagre. Não podemos confundir este milagre com um outro milagre que eu já preguei aqui. Eu preguei um outro milagre aqui, que é sobre o filho do oficial de Cafarnaum. São bem parecidos os milagres, mas o outro que eu preguei é o filho do oficial de Cafarnaum que estava enfermo. Aqui é o empregado do centurião que está à beira da morte. São parecidos, mas não é o mesmo milagre, tá bom? Muito bem. Vamos entender do verso 1 ao 5 do capítulo 7. Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ela estava doente e paralítico, perto da morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de quem? E enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, primeiro grupo, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, aquele primeiro grupo, lhe suplicaram com insistência, dizendo: este homem, o centurião, merece que lhes faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Muito bem, verso 6. Jesus foi com eles para curar o doente. Jesus já estava perto da casa, quando o centurião mandou um segundo grupo, outros amigos, dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço te receber debaixo do meu teto. Diga glória a Deus. Vamos entender aqui esses primeiros versículos para facilitar o nosso entendimento. Centúria, irmãos, né? A palavra centúria era uma divisão do exército romano formada por 100 ou mais homens, mais soldados, comandada por um líder chamado de centurião. Então, quando você vê na Bíblia aqui falando esse nome, essa palavrinha centurião, está falando de um comandante, né, militar que comandava no mínimo 100 soldados ou mais de 100 soldados, tá bom? Por isso que ele tinha esse nome centurião, né? Era um comandante militar e um oficial romano, em geral responsável por um agrupamento igual ou superior a 100 soldados. Mesmo sendo gentios, a Bíblia cita alguns centuriões notáveis. Atos capítulo 10, Atos capítulo 23, Atos capítulo 27, fala de alguns centuriões notáveis, espetaculares. Por isso, alguns líderes judeus admiravam alguns centuriões por sua honradez, cooperação e sensibilidade humana. Diga glória a Deus. Os que são citados na Bíblia são homens honrados, de muito caráter e senso de dever, a ponto desse centurião se preocupar até com a saúde do seu servo. Diga glória a Deus. Bispo, por que essas coisas são importantes? Irmãos, nós estamos falando aqui de um centurião,
um militar romano, que estava preocupado com a saúde de seu servo. E por que que nós precisamos aprender com ele? Porque se um homem que não era cristão, que não era judeu, que não servia a Jesus, se esse homem tinha compaixão do seu empregado, nós precisamos aprender com ele que nós também precisamos ter compaixão das pessoas que sofrem. Porque muitas vezes tem até um parente nosso doente e isso não nos causa nada. A gente chega, recebemos a notícia, olha, seu parente assim está doente, e parece que isso não te incomoda, sabe? Às vezes é um vizinho que está doente e isso não te incomoda. Às vezes é um irmão da igreja que está doente e isso não nos incomoda. Não é normal. À luz da Bíblia, isso não é natural. Gente precisa gostar de gente. Ser humano precisa gostar de ser humano. Gente precisa se preocupar com gente. Diga glória a Deus. Por exemplo, Cornélio, muito conhecido da igreja, era um centurião convertido, conforme Atos capítulo 10. Na vida prática, nunca era para esse centurião ter contato algum com Jesus. Afinal, ele era um soldado profissional e Jesus um homem com a missão de paz. Ele era um homem gentil e Jesus era um rabino judeu. Ele era romano e perseguia o povo de Deus. Os romanos perseguiam o povo de Deus, enquanto Jesus veio para dar a vida pelo seu povo. Mas eles tinham algo que os ligavam. Pergunta, e o que, bispo? A fé. A fé daquele homem, mesmo os caminhos dele sendo completamente diferente dos caminhos de Jesus, a fé dele em Jesus, que Jesus poderia curar o seu servo, sem dúvida, foi o que chamou a atenção de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmão, você percebe que, apesar dos caminhos deles, do centurião e de Jesus, serem caminhos separados, a fé terminou ligando eles em um determinado momento. Olhe para alguém e diga, seja você também ligado a Jesus, diga, através da fé. Olhe para essa pessoa e diga assim, a única maneira de você se ligar em unidade com Cristo, diga, é através da fé. E tem respaldo bíblico, bispo? Tem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Vamos entender agora, nós entendemos aí do verso 1 ao 5, vamos entender o verso 6 e 7. Diz assim, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julgues
e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diga, porém, uma palavra e o meu criado será curado. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: basta uma palavra da boca de Jesus e a sua vida será completamente modificada. Você pode aplaudir Jesus? Percebam isso aqui. Percebam isso. Não só o grande amor desse centurião pelo seu servo impressiona, mas também sua grande humildade. Por quê? Imagine aí, um oficial romano dizendo que não era digno de ter um rabino judeu pobre dentro de sua casa. Irmãos, quando você olha para esse centurião, você fica impressionado, porque o oficial que a gente pregou semanas atrás, ele foi em busca do milagre para o filho dele. Esse daí não. Ele está em busca de um milagre para o empregado. Então isso é de um amor, sabe, surreal. Mas quando ele, sendo quem ele era, um grande comandante militar, poderoso, respeitado, irmãos, esse centurião, ele era tão respeitado, que até os judeus respeitavam ele. Ele conseguiu ganhar o respeito dos judeus. Se vocês observarem, o primeiro grupo de judeus que vai até Jesus, pedir um milagre, fala assim: nós temos muita estima por ele, porque ele ama a nossa nação, e foi ele quem construiu nossa sinagoga. Ou seja, mesmo aquele centurião sendo romano, ele tinha amor pelo povo de Israel, e mesmo ele sendo romano, ele construiu um templo, uma sinagoga, para eles adorarem a Deus, entende? Então, sendo esse homem quem é, ainda assim, ele mandou um recado dizendo: eu não sou digno de te receber na minha casa. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Na prática, os romanos não eram conhecidos por demonstrações de humildade desse tipo na vida prática, principalmente se tratando de seus quase escravos, os judeus. Naquele momento, o centurião, mesmo sendo treinado para ser autossuficiente, reconheceu duas coisas em Jesus Cristo: seu poder e sua santidade. A pergunta que fica é: e você? E eu? Será que nós reconhecemos o poder de Deus, o poder de Cristo e também a santidade dele? Porque se vocês observarem, quando ele manda chamar Jesus para curar o servo dele, ele estava reconhecendo o poder de Jesus sobre as doenças, sobre as enfermidades. Mas quando ele fala: eu não sou digno de ter você na minha casa, ele está reconhecendo a santidade de Jesus. A pergunta que fica é: e eu e você, nós também reconhecemos o poder de Deus e reconhecemos a santidade de Deus? Porque não basta querer Jesus na nossa casa. Nós precisamos saber se Jesus vai se sentir confortável na nossa casa. Como assim, bispo? Eu não entendi. Eu vou trocar em miúdos. Vou trocar em miúdos. Porque, como disse a obreira Deise, o que corta aí, tem que cortar aqui primeiro. Uma coisa é eu, bispo Luiz Paulo, reconhecer que Jesus tem todo o poder. Amém ou não amém? Amém.
Outra coisa é eu entender que ele é santo. E para ele entrar na minha casa, a minha casa tem que cheirar a santidade. Porque ele não habita em templo sujo. O senhor pode explicar com mais detalhe, bispo? Posso. Se na minha casa ou na sua casa tem palavrão, lá Jesus não entra. Se na minha casa e na sua casa tem falsidade, tem engano, tem mentira, lá Jesus não entra. Se na minha casa e na sua casa tem gritaria, discussão, confusão, contenda, brigas, lá Jesus não entra. Por quê, bispo? Porque ele é santo. E santidade quer dizer separação. Separação do que é santo e do que é profano. Eu não posso, irmãos, estar aqui na igreja junto com vocês em plena quarta-feira, pregando a santidade de Cristo, e amanhã, quinta-feira, que não tem culto, palavrão, xingamento, gritalhada, falsidade, falando mal de A, falando mal de B, mentindo. Ô irmãos, esse Cristo que está aqui, ele não entra em ambientes assim não. Por que, bispo? A resposta é simples, ele é santo. E foi isso que o oficial reconheceu, o poder dele e a santidade dele. A pergunta que fica é, e nós? Será que nós reconhecemos a santidade dele? Porque esta palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Bispo, e o senhor pode melhorar esse negócio para mim? Esse sem santidade aqui, irmãos, que a Bíblia diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus, não é que você vai criar duas asas igual do serafim e vai sair voando, não. Você vai sair da mentira, vai sair do engano, vai sair da falsidade, vai sair do palavrão, sabe? Quando você abandona tudo isso aí, você está se tornando uma pessoa santa. Você está se santificando para Deus. Diga glória a Deus. Dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Vocês são crentes, rapaz. Se Jesus voltar agora, vocês vão tudo para o céu. Teve gente que creu e levantou a mão, eu creio. Por que, bispo, o senhor está falando assim? Irmãos, o nosso culto da palavra, nós pregamos a palavra como ela é. E a palavra, como ela é, às vezes ela nos massageia, mas às vezes ela nos aperta. Então, para você vir aqui toda quarta-feira é porque você tem sede da palavra de Deus. Vamos entender Lucas 7, 8 e 9. Lucas capítulo 7, versículo 8 e 9. Diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro eu digo, vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo, faça isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse para a multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. Diga glória a Deus. Atenção aqui, igreja, atenção aqui, ó. A fé que opera milagres, guarde isso no coração. A fé que opera milagres, no nível desse centurião romano, tem os seguintes componentes básicos. A fé que opera milagres, que foi a fé que esse centurião usou, tem os seguintes componentes, olha: coração profundamente humilde. Tem pessoas, irmãos, que querem milagres, mas tem a cerviz endurecida, não tem um coração humilde.
Esse moço aqui, ele era romano, ele era militar, ele não era judeu, ele não era cristão, mas ele tinha um coração humilde. Ele reconhecia, pastor Anderson, por exemplo, que com todo o poder dele militar, com toda a influência dele, ele não podia curar o servo dele. O poder dele naquele momento era um poder limitado. Enquanto estava todo mundo querendo prender Jesus, ele olhava para Jesus, ele via Jesus como uma autoridade, até maior do que ele. Então esse homem tinha um coração profundamente humilde. Humilde, capaz de se compadecer do servo dele, e humilde, capaz de pedir ajuda a um judeu. Diga glória a Deus. Consciência de sua insignificância diante de Deus. Olha só, os componentes básicos para viver um milagre. Coração profundamente humilde, diga amém. Consciência de sua insignificância diante de Deus. Irmãos, Deus, ele continua sendo Senhor, diga amém. Deus, ele continua missionário sendo o oleiro e nós o vaso. Mas só que nós queremos os milagres da nossa maneira, queremos os milagres do nosso jeito. Irmãos, eu não tenho propriedade para dizer se está certo ou se está errado, mas tem gente que até desenha para Deus como é que quer o milagre. Não, eu quero assim. Agora mudou, irmãos. Agora a chuva, ela sai do chão e vai para o céu agora. Não é mais no modelo normal, a chuva vem do céu para a terra. Mas quem chama, vem cá, Senhor, meu milagre tem que ser assim, ó. Se não for, tem gente que ainda fala assim, se não for assim, não quero. Vai ficar sem o milagre. Vai ficar sem o milagre. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe melhor do que você precisa. Ele sabe melhor do que você precisa. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Porque Deus é poderoso para fazer de forma muito maior, de forma muito mais abundante, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. É o poder dele que opera na minha e na sua vida. É a vontade dele que tem que prevalecer. Bife, se ele não quiser fazer, você canta aquela música. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Diga glória a Deus. Outro ingrediente básico para viver milagre: consciência de seu pecado e arrependimento. Opa! Eu quero viver milagre, mas eu não confesso o pecado. Eu quero viver milagre, mas eu não deixo o pecado. Eu quero viver milagre, mas eu não me arrependo. Tem que ter consciência do pecado e se arrepender do pecado e abandonar o pecado. Diga amém. Diga, eu já me arrependi. Diga, eu já abandonei. Oh, glória. Abençoa aí, pai. Acabou de dizer que se arrependeu, que abandonou o pecado. Consciência da santidade de Deus e a honra merecida para Ele. A gente precisa reconhecer, antes de querer o milagre daquele que é santo, que Ele é santo. E que o ambiente precisa estar preparado para receber essa santidade. A casa precisa estar limpa. Que casa, bispo? As duas casas. A casa que você mora e a casa pessoal. Por quê, bispo? Vamos lá. Se você se santifica o tempo todo, sua casa pessoal está limpa, amém? Mas se você não arruma a sua casa, Maria Mulambo está lá. Ei, doeu, Jesus.
Mas é verdade, irmãos. Maria Mulambo entra em umas casas e não sai nunca mais. Está repreendido em nome de Jesus. Tem que lavar os pratos, varrer a casa, lavar banheiro, lavar roupa, dobrar, passar. Arruma aquele guarda-roupa, em nome de Jesus. Deixa aquele guarda-roupa de perna para cima, não. Pelo amor de Deus. Arruma, Jesus. Bispo, se o senhor for na minha casa agora, a minha casa está de perna pro ar porque eu vim para o culto. Foi santo, foi santa. Quando chegar antes de dormir, arrume. Que é para não dormir com a casa bagunçada e querer botar conta em Deus porque você veio para a igreja. Amém? Quando chegar em casa, não ligue a televisão e não pegue no celular. Vá arrumar a casa primeiro. Diga glória a Deus. Diga, vou fazer isso, Jesus. Então, a casa física tem que estar arrumada para o ambiente ficar agradável, né? Para botar um louvorzinho lá, aquele louvor gostoso para você se ajoelhar. Como é que você vai, por exemplo, se jogar no chão para buscar Jesus com o chão sujo? Vai pegar bactéria, vai pegar micose na boca. Né? Porque tem gente que quando quer orar, se joga no chão. Você é assim? Se joga no chão e chora e se derrama na presença do Eterno. Eu sei, tem gente que prefere se jogar na cama, mas esse se jogar na cama é treta. Essa busca de se jogar na cama é treta, é desculpa para dormir. Eu particularmente não consigo orar 5 minutos na cama. Toda vez que eu tento, a receita é a mesma. Durmo, chega ronco. Agora teve um dia que eu consegui. Estava doente, estava mal, acabado, sentindo dor no corpo todo, mal conseguia respirar. Levantei o olho para cima e disse: Deus, tenha misericórdia. Ele me ouviu, graças a Deus ele me curou. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus vai te curar também. Consciência do poder de Deus. Consciência do poder de Deus. E uma fé pura e inabalável. Então, qual foram os ingredientes que aquele centurião usou para alcançar o milagre? Repita comigo, diga: coração profundamente humilde. Diga: consciência da sua insignificância diante de Deus. Diga: consciência de seu pecado. Diga: e arrependimento. Diga: consciência da santidade de Deus e a honra que Deus merece. Diga: consciência do poder de Deus. Diga: o poder de Deus. Diga: e uma fé pura. Diga: inabalável. Aplauda o Senhor Jesus. Deus está visitando pessoas hoje, viu? Aqui tem pessoas que estão sendo visitadas por Deus hoje. Na verdade, quando eu estava ali de joelhos, que a obreira estava orando, Deus estava visitando pessoas aqui. Diga glória a Deus. Bispo, isso é palavra de efeito, é problema seu, eu creio. Se você não crê, se você é incrédulo, é problema seu. Eu fui visitado por Deus aqui no instante de joelho. Se você não crê, é problema seu. Mas eu creio. Quem é um segundo que crê? Amém. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus não operou maiores milagres em Cafarnaum por causa da incredulidade. Jesus quer te curar, Jesus quer salvar a sua casa. Mas se você é incrédulo, ele vai fazer o quê? Ele não pode fazer nada. Tudo que vem de Jesus eu recebo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem coisa que vai me desagradar? Tem. Oh, meu Deus, é tanta coisa que Jesus já fez que me desagradou. Mas vou fazer o quê?
eu vou obedecer. Eu vou murmurar? Já está ruim se eu não murmurar. Se eu murmurar, vai piorar. Ainda teve um pregador aqui o ano passado que disse: murmuração é a música de Satanás. Ele está repreendido. Ou seja, fé assim não precisa de Jesus de forma física, nem de elementos físicos, mas apenas da palavra de Deus. Aconteceu alguma coisa aí com o microfone aí que minha voz ficou, parecendo a voz de muitas águas. Isso está escrito em Tiago capítulo 5, do versículo 15 ao 18. E também esse tipo de fé não está presa à nacionalidade, à cor ou raça. Esse tipo de milagre está preso apenas à palavra de Deus. Diga glória a Deus. Alguém pensa assim: os milagres é para os judeus, os milagres é para os gentios, os milagres é para o cristão. Não, irmãos. Os milagres é para aqueles que reconhecem a santidade de Cristo, como esse homem reconheceu. Se você reconhece a santidade dele, você também vai viver milagres. Lucas capítulo 7, versículo 9, diz assim: o centurião teve tanta fé, irmãos, que até foi elogiado por Jesus Cristo, por sua fé e por sua coragem. Foi um nível tremendo de fé que esse militar demonstrou com sua atitude diante da doença de seu servo. Por isso Jesus ficou tão maravilhado. Se vocês observarem, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado, ficou admirado. Tem traduções que falam que ele ficou surpreso com a fé do centurião. Diga glória a Deus. O centurião viu um grande paralelo entre o modo como ele dava ordem aos seus soldados e a maneira como Jesus tinha poder sobre as doenças. Tanto o centurião quanto Jesus estavam ambos sujeitos à autoridade. Por isso receberam também poder para exercer autoridade sobre a terra. Opa! Eu preciso pegar essa senha aqui. E a igreja também. Vou ler de novo com calma para você pegar. Tanto o centurião quanto Jesus estavam ambos sujeitos à autoridade. Por isso eles receberam também poder para exercer autoridade sobre a terra. Eu não quero ser sujeito à autoridade de ninguém. Eu vou receber a autoridade de Deus para quê? Existe uma hierarquia no céu, existe uma hierarquia no inferno, existe uma hierarquia na sociedade lá fora e existe uma hierarquia na igreja. Diga glória a Deus. Quer receber poder de Deus? Entenda que todos nós estamos sujeitos às autoridades. Tudo o que pessoas assim precisam fazer, que recebem a autoridade de Deus, é dizer uma palavra de ordem, e as coisas que foram ordenadas acontecem. Repita comigo, diga assim, tudo o que uma pessoa sujeita às autoridades precisa fazer, diga aí, dizer uma palavra de ordem. Diga aí, as coisas que foram ordenadas, diga assim, acontecem. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Por isso o centurião logo entendeu que Jesus veio à terra debaixo de uma autoridade, assim como ele mesmo vivia também debaixo de uma autoridade de Roma. Percebeu que Jesus também tinha autoridade, assim como ele também tinha autoridade. Mas o centurião percebeu algo a mais. Ele percebeu que sua autoridade tinha limites e que a autoridade de Jesus era sem limites. Olhe para alguém e diga: sua autoridade, diga, tem limites, mas a autoridade de Jesus sobre a sua vida, diga, sobre a sua casa,
Diga sobre a sua história. Diga a autoridade dele. Diga é sem limites. Você faltou de dar um glória. O que Deus tem para fazer na sua vida é sem limites. Porque esta palavra diz que o poder dele é sem limites. Assim o centurião entendeu que bastava uma palavra saindo da boca de Jesus, e a doença teria que obedecer à voz de Jesus, assim como os soldados do centurião também lhes obedeciam. Diga glória a Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, que é a continuidade do milagre, Mateus 8, 11 e 12, percebam que Jesus fala que vai vir pessoas do Oriente e do Ocidente para adorar a Deus. Vamos entender isso aqui, ó. Apesar dos judeus serem o povo escolhido por Deus, neste momento, Jesus estava falando sobre a entrada dos gentios também como verdadeiros filhos de Deus no reino do Pai. Diga glória a Deus. O que Jesus estava explicando ali agora é que eu e você, que está me ouvindo agora, que somos considerados gentios, hoje temos o direito de sermos chamados filhos legítimos, para termos direito a entrar na casa do Pai. Diga glória a Deus. Jesus aproveitou o momento para proclamar a salvação para todos os povos e todas as raças, conforme Lucas capítulo 14, quando cita que muitos virão do Ocidente e do Oriente. E Jesus também aproveitou o momento para advertir duramente quem? Os judeus, que a herança da vida eterna e do reino do Pai não era exclusiva dos judeus, mas de todos aqueles que creram em Deus e aceitou seu Filho Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus aqui estava quebrando um paradigma, porque muitos achavam naquele momento que somente os judeus teriam direito à vida eterna. E Jesus estava aproveitando o momento para dizer, não, os judeus que se converterem terão direito à vida eterna, mas os gentios que se converterem também terão direito à vida eterna. Diga glória a Deus. A partir daquele momento, Jesus estava deixando claro que a humanidade não seria mais dividida entre judeus e gentios, mas sim entre crentes e descrentes. Diga glória a Deus. O padrão de reconhecimento da herança da salvação não era mais de acordo com a nacionalidade ou a linhagem judaica, mas sim numa fé sincera e absoluta no Senhor Jesus. Olhe para alguém e diga, a herança da salvação está liberada sobre a sua vida. Diga, mediante, diga, uma fé sincera e absoluta no Senhor Jesus. Por esse motivo de aceitação da fé em Cristo, muitos gentios virão do Oriente e do Ocidente para o reino de Deus e terão o direito de se assentarem com os pais da fé, pois aceitaram a graça da salvação. Por outro lado, Jesus deixa claro que muitos judeus, que eram chamados de herdeiros do reino, filhos do reino, súditos do reino, muitos desses judeus vão se tornar filhos da desobediência. A real razão para o qual muitos deles serão expulsos para o reino dos mortos. O que Jesus estava dizendo ali naquele momento, quando ele falou que os herdeiros do reino, os súditos do reino, os filhos do reino, no caso os judeus, que não se converteram, ele disse, eles vão ser lançados no mundo das trevas, era no mundo dos mortos. No original, lá na palavrinha hebraica está escrito Seol.
no grego está escrito Hades, onde se havia tanto remorso e tanta tristeza, que se ouvia o som do bater dos queixos das pessoas aterrorizadas dentro do Seol ou dentro do Hades. Diga misericórdia. Diga, eu não vou para lá. Olhe para alguém, diga, você também não vai não. Diga, glória a Deus. Nesse estado, irmãos, aprendam isso aqui. Aprendam isso aqui, ó. Nesse estado, que é chamado de estado intermediário, entre a morte e a ressurreição, entre o Seol, entre o Hades e a ressurreição, os salvos gozarão de paz e descanso, enquanto os incrédulos estarão na escuridão, no lugar chamado inferno, sob grandes tormentos. Diga misericórdia. Na ressurreição, os salvos habitarão plenamente o reino de Deus. Diga amém. E os incrédulos, sejam judeus ou gentios, sofrerão a segunda morte e serão banidos definitivamente para o lugar da punição e do fogo eterno. Diga misericórdia. Isso é uma palavrinha grega, uma frase grega que eu não sei falar direito, mas vou tentar falar. É ten ganan tou pirros. Bispo, o que quer dizer isso? Eu não sei falar direito, mas é pior do que o inferno. É aonde até mesmo o inferno será lançado também, segundo está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20. Bispo, eu não entendi, vou explicar. Quando alguém morre, as pessoas vão para um lugar chamado lugar intermediário. Tem gente que fala assim, fulano morreu, foi para o inferno. Não. Fulano morreu e ele está num lugar intermediário. Tem gente que fala assim, fulano morreu, está no céu. Não, ainda não está no céu. Está no lugar intermediário. Esse lugar intermediário é entre a morte e a ressurreição. O problema é, a minha ressurreição vai ser para quê? Porque todos serão ressuscitados. Agora, alguns serão ressuscitados para a vida eterna. Outros serão ressuscitados para a condenação eterna, né? Mas enquanto esse dia não chega, todos estão no lugar intermediário. Mas o que Jesus estava explicando para os judeus que não se converteram é: alguns vão ficar no lugar intermediário, depois serão ressuscitados definitivamente para o reino de Deus. Diga glória a Deus. Diga, esse sou eu. Olhe para alguém e diga, e você também. Mas o que Jesus estava dizendo é que alguns vão ficar um período no lugar intermediário depois que morrer, e quando ressuscitar, vão para um lugar pior do que o inferno. Esse lugar é tão terrível que até o próprio inferno, segundo Apocalipse capítulo 20, também será lançado lá. Diga, eu não quero ir para lá. Eu também não. E a gente encerra aqui no último versículo, Lucas capítulo 7, versículo 10. Vamos entender aqui. Jesus naquele momento demonstrou mais uma vez seu lado humano, ao ficar admirado e surpreso com a fé e a compreensão daquele homem não judeu, como ele demonstrou possuir acerca de seu poder e da sua autoridade divina. Diga glória a Deus. Jesus ficou surpreso e admirado. Irmãos, por duas vezes, preste muita atenção que estamos chegando no final. Por duas vezes a Bíblia registra que Jesus ficou surpreso ou admirado. Primeiro em Mateus, capítulo 8, versículo 10, e Lucas, capítulo 7, versículo 9. Como, bispo? Pela fé inabalável daquele centurião, Jesus ficou surpreso, maravilhado, admirado.
Diga glória a Deus. Mas em Marcos, capítulo 6, versículo 6, Jesus também ficou surpreso e admirado. Mas por quê? Por causa do tamanho da incredulidade dos judeus. Ou seja, nesse momento aqui, foi uma ação negativa que deixou Jesus admirado. Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. Mas o tamanho da incredulidade era tão grande que deixou Jesus admirado. Você escolhe. Olhe para alguém e diga: você escolhe. Deixe Jesus ser surpreendido hoje pela sua fé. Fale de novo, diga: deixe Jesus ser surpreendido hoje, diga, pela sua fé. Aplauda o Senhor Jesus. É você que escolhe. Você pode surpreender Jesus, conforme Marcos 6,6, pelo tamanho da sua incredulidade, ou você pode surpreender Jesus pelo tamanho da sua fé. A decisão é sua. Diga glória a Deus. Diga: eu escolho surpreender o meu Deus. Diga: todos os dias, pelo uso da minha fé. Irmãos, por causa desse nível de fé, Jesus operou 3 milagres à distância. O primeiro milagre que Jesus operou à distância, já preguei aqui, foi a cura do filho do oficial, que estava a 15 quilômetros de distância. O outro milagre que Jesus operou à distância é o que eu acabei de pregar, a cura do servo do centurião. E o terceiro milagre, eu ainda vou pregar esse milagre, é a respeito da filha da mulher grega, a mulher cirofenícia, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, e ela foi liberta através de uma palavra que saiu da boca de Jesus. Então, por causa desse nível de fé, tem pessoas que são curadas distantes. Por causa do nível da sua fé, alguém longe pode ser curado agora. Por causa do seu nível de fé, alguém longe pode ser liberto agora. Por causa do seu nível de fé, alguém longe pode ter um livramento de morte agora. Por causa do seu nível de fé, Deus pode visitar alguém agora e operar um grande milagre na vida dele. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Fique de pé. Vamos adorar para encerrar. Olhe para alguém e diga: Jesus é seu amigo. Jesus é meu amigo, Jesus é seu amigo. E o que é que amigo faz por outro? Ajuda, estende a mão, cuida. O seu amigo Jesus, ele está te visitando hoje, porque ele quer te ajudar. Ele quer fazer de novo algo poderoso na sua vida, algo poderoso na sua casa. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo esta palavra, Jesus.